Para quem não me conhece, eu sou Luiz Rangel, diretor do remake do filme Ódio, original de 76, de Carlo Mossi. Substituir a espada da força por um código onde se reconheça as injustiças que cometemos em cada julgamento. Cada réu que condenamos, cada crime que punimos, adiamos a correção do erro irreparável. É com muita alegria que eu chego até vocês para passar essa novidade, que é o que está acontecendo agora, né? Que a gente está na pré-produção do longa-metragem Ódio, que foi um grande sucesso na década de 70 e foi protagonizado, produzido, dirigido pelo meu grande amigo, meu pai celulóico, Carlo Mossi, que já esteve comigo anteriormente em 2 outros trabalhos, que foi um curta-metragem que a gente realizou aqui em Gramado, o Luz de Velas, e depois ele teve uma participação muito importante no meu primeiro longa-metragem, Requiem para Laura Martin. Como fazer o remake de uma obra como o Ódio? Eu particularmente achava isso um sacrilégio. Pegar uma obra tão perfeita, um filme tão maravilhoso para sua época e que hoje, quase 40 anos depois, ele continua atual e continua impressionando, como mexer nessa essência? Como fazer isso? Falei, caramba, é um tremendo desafio. Mas ao mesmo tempo, eu recebi esse presente do Mossi. E além de receber esse presente, eu fiquei pensando, caramba, tudo que eu fiz de cinema até hoje, grande parte dos meus trabalhos, de alguns curtas, de alguns filmes, de alguns trabalhos para televisão, eu sempre bebi na fonte do que o Mossi fazia nos seus filmes, né? E eu falei, caramba, será que vai ser difícil ou será que vai ser mais difícil ainda? Então vamos começar. E tendo toda a liberdade que o Mossi me ofereceu para realizar o trabalho, eu comecei a ter o cuidado de não perder a intenção da história. E em cima disso eu comecei a fazer uma releitura do que poderia ser feito em cima do Ódio se ele fosse feito hoje, né? Vou pegar o mesmo filme e vou fazer esse filme hoje. O que eu posso acrescer nessa história? E nisso foram entrando alguns detalhes e eu sempre preocupado. Caramba, será que isso vai ficar legal? Será que o Mossi vai aprovar? E para minha grata surpresa, quando eu apresentei o primeiro tratamento do roteiro para ele, ele me disse, Rangel, você colocou nesse roteiro tudo que eu quis fazer em 1976, né, 75, 76, o filme foi lançado em 76, mas foi feito em 75. E eu na época não pude. Aquilo para mim foi mais do que gratificante, eu falei, poxa, eu estou no caminho certo. Agora então, a grande preocupação. O Mossi, quando ele fez o Ódio, ele conseguiu unir um elenco único na história do nosso cinema brasileiro. E eu fiquei pensando, o que eu faço agora? Vou pensar nos melhores. Aí começou o grande trabalho. Primeiro, alguns já haviam trabalhado comigo, outros ainda não tinham trabalhado. Desses que não tinham trabalhado, alguns já me conheciam de nome, já tiveram a oportunidade de assistir alguma coisa, ou ouvir alguma coisa, e os outros ainda não tinham tido acesso ao que eu já fiz. Aí começou aquele trabalho de formiguinha, né? Como é que eu chego nesses nomes? Falei, nada melhor do que mostrar o que é, na verdade, o Ódio. E comecei a apresentar o original do Mossi. No que eu apresentava o original do Mossi, todo mundo dizia, quero fazer. Aí eu apresentava o roteiro, todo mundo falava, pode confirmar, estou dentro do projeto. E assim que vieram os nomes. Aí vem o grande trunfo desse filme.
os atores que vão incorporar esses personagens únicos no nosso cinema. Primeiro ator que eu pensei, contato assim, Edno Luiz, que era o ator que eu já queria para ter trabalhado antes no meu filme anterior, que eu fiz o Requiem para Laura Martin, mas que infelizmente, por problema de agenda, a gente não conseguiu fechar a participação dele no filme. Mas aí, tentando, eu falei, não tem um outro ator que possa fazer o personagem do pai do Roberto. Senão agora, na atualidade, para a releitura que eu estou fazendo, do que o Edno Luiz. Estive com o Edno no Rio, apresentei todo o projeto, apresentei o filme, ele se encantou e está junto com a gente. O Roberto, que é o personagem que na primeira versão é interpretado pelo Mossi, eu tinha uma grande preocupação assim. Como eu vou encontrar um ator que tenha aquele carisma que o Mossi tinha na década de 70? Como eu vou encontrar aquele ator que tem aquela coisa de anjo e demônio? Como é que eu vou encontrar aquele ator que possa aparentar ao mesmo tempo uma cara de garoto, mas que quando ele tem que se transformar na segunda fase do personagem, ele possa também dar medo? Aí eu lembrei de um amigo que já trabalhou comigo num filme anterior, no Causas e Consequências, que é o Mário Frias. E conversei com o Mário, e o Mário, quando ficou sabendo do projeto, assistiu a primeira versão do filme, já tendo trabalhado comigo numa experiência anterior, o Mário se apaixonou de cara e falou, não, tô dentro. E depois que eu fui prestar atenção que existe uma semelhança física, mas a semelhança física, na verdade, é um bônus que a gente está ganhando, porque o principal predicado do Mário estar fazendo o papel do Roberto é exatamente a questão do carisma que esse personagem precisa e que o Mário apresenta isso. Aí vem o outro desafio. O vilão da história, né? O antagonista dessa história. Aí eu não tive dúvidas, né? Eu gosto de desconstruir imagens, né? Aí, mais uma vez, que já fez 2 trabalhos comigo anteriormente, fez o curta-metragem Acerto de Contas, e também teve uma participação muito importante no Requiem para Laura Martin. Cheguei e falei, Zafir, posso contar contigo? Na hora, Luciano Zafir, sem saber do personagem, sem saber do filme, tô dentro. Quando ele ficou sabendo depois, então, foi aquela felicidade. E o Zafir também, ele vai fazer o papel agora do Nestor, que é o antagonista dessa história. Que vem a grande coisa, né? Como funciona a questão da gente quebrar o paradigma, né? O cara que é bonito, que faz galã, que, né, é um ator televisivo, novela, e que no cinema o pessoal sempre procura para a mesma proposta, ele mostrar toda a visceralidade dele como ator e mostrar um vilão, como ele já mostrou anteriormente no Acerto de Contas. E quem é que ganha com isso? Ganha com isso todos nós. Ele como ator, eu como diretor e produtor, todo o elenco que vai participar de um filme que vai ter esse brilho, e o espectador, que é para quem realmente a gente trabalha, né? Aí vem os outros personagens que, né, que têm o mesmo grau de importância. Pô, Átila Iorio fez o Geraldão na primeira versão do filme. Que ator hoje, que ator na atualidade a gente poderia, sem comparações, eu não gosto de comparar, mas que ator consegue mostrar a força que o Átila Iorio conseguia mostrar nos seus personagens? Outra coisa também, não teve dúvida, eu assistindo alguns trabalhos, que eu já acompanho há muito tempo a carreira desse ator, já vi inclusive filme dele com Brendan Fraser, já vi filmes anteriores ao próprio Carandiru, eu assisti um curta-metragem que ele realizou chamado Balaio, em São Paulo, maravilhoso, e eu já vim acompanhando a longa data, e que agora arrebentou recentemente o Tropa de Elite 1 e 2, falei, pô, Miriam Cortaz, preciso do Miriam Cortaz nesse personagem. E para minha felicidade, para de todo mundo, o Miriam Cortaz também está aí dentro do projeto, encarnando o Geraldão. Aí vem o resto, né? Quem mais que pode dar mais peso? Quem é que pode acrescer mais esse projeto? André Ramiro, o cara que marcou, né, um personagem pelo seu carisma, pela sua inocência, agora vai fazer um personagem completamente oposto do que ele fez no cinema. Não na televisão, porque ele já teve a oportunidade de mostrar o talento dele diversas vezes em outros trabalhos, mas no cinema ele vai mostrar um personagem completamente oposto àquela ingenuidade do Matias. Ele vai fazer o Toninho, que é um amigo da segunda fase do personagem do Roberto, que é um amigo do Roberto, que apresenta ao Roberto todo o submundo no qual ele tem que aprender a viver e nisso ir atrás do seu objetivo, que é a linha central do filme.
Outros personagens também do filme são preocupantes. Vanusa, que na primeira montagem foi interpretado pelo Fernando Hesque. Poxa, quem conseguiria dar a leitura da Vanusa como eu enxergo a Vanusa e quero mostrar para vocês? Quem conseguiria mostrar uma carga na Vanusa sem cair de repente num estereótipo, que é o que o personagem tende a apresentar? É um personagem complicado, né? A Vanusa ela não é definida se ela é um travesti ou se ela não é um travesti, ela está numa tênue linha no meio disso tudo. Que ator eu conseguiria fazer isso? Que ator que poderia me apresentar esse tipo de situação? Caramba, tem atores maravilhosos no Brasil, mas né, são ferramentas de trabalho para cada tipo de trabalho. E eu pensando ali na minha memória de todos os filmes que eu já vi, de todos os trabalhos, de todos os atores que eu admiro, me surgiu um nome: Tuca Andrada. Tenho a certeza que o Tuca vai dar para Vanusa algo que dificilmente outro ator conseguiria acrescentar nesse personagem. E vai ser assim, ó, maravilhoso o resultado. Veio aquela questão, né? É difícil uma atriz experiente, madura, encarar o desafio, encarar o novo, né? Normalmente já contribuiu, já fez de tudo. Falei, como é que eu vou conseguir? Qual o perfil de atriz que eu gostaria para esse personagem? Uma atriz que eu admiro há muito tempo é a Alcione Mazzeo. E eu falei, caramba, será que a Alcione vai aceitar esse personagem? Será que ela vai aceitar a proposta desse filme? Como é que eu vou apresentar isso para a Alcione? Vou apresentar como eu apresentei para todo mundo, mostrando como esse trabalho toca, a importância dele, a paixão que é envolvida nele. Não deu outra. Quando a Alcione assistiu a primeira versão do Ódio, viu alguns trabalhos que eu já realizei anteriormente, assistiu meu último longa-metragem, ela chegou e falou assim, Rangel, tô dentro, quero fazer. Fiquei sem fôlego assistindo os trabalhos. E a gente ganha mais esse presente para o filme. Alcione Mazzeo fazendo o papel de Dona Almerinda, que é a mãe do personagem do Roberto, que na primeira montagem foi interpretado pelo Moss, e que agora a gente está com o Mário Frias vestindo a pele desse personagem. Tem mais gente boa. Luciano Quirino. Luciano Quirino, ator que vem lá do berço dos atores, dos melhores atores do Brasil, né? Surgiram, os melhores vieram de Santos, terra de Plínio Marcos, e agora Luciano está aí bombando direto no cinema, trabalhando, como já fez filmes anteriores de grande sucesso, como Domésticas, do Fernando Meirelles, como o outro Boleiros, do Hugo Giorgetti, e está aí no Rio de Janeiro trabalhando. Será que o Luciano vai ter disponibilidade, né, em agenda? Vou apresentar para ele o projeto, a gente trocou uma rápida ideia, ele olhou, falou, caramba, quero fazer o personagem do Léo, que foi, na primeira montagem foi o personagem do Ivan de Almeida, que era uma grande preocupação que eu tinha, que ator iria trabalhar à altura do que o Ivan fez. Gente, assim ó, o universo conspira e está conspirando a favor do Ódio. Para finalizar esse nosso primeiro papo, né, tinha um personagem na primeira montagem que era interpretado pelo ator Wilson Grey. E eu assisti aquele personagem, que é o personagem do fornecedor de drogas, do Geraldão, e eu pensei, esse personagem podia ter um peso maior nessa história. Ele podia servir de estupim para um outro fato. E acrescentei mais algumas coisas nesse personagem e pensei, caramba, onde que eu vou encontrar essa malandragem carioca aliada à experiência, né, a saber o que está fazendo? Aí a gente vai buscando, né? Tu vai fazendo todo, assim, fazendo um resgate do que você já ouviu quando adolescente, do que você assistiu, do que você leu, e ver o que está sendo feito hoje, e ver quem daquela época ainda está hoje com uma qualidade ou igual, na pior das hipóteses, ou superior. Bati e tal, tive a sorte de cruzar o caminho com Fausto Fawcett, que está aí bombando direto com o Vampiro Carioca, e que eu era fã desde a época da minha adolescência, e o Fausto, a gente trocou uma rápida ideia,
tá dentro do projeto. Então, gente, assim, ó, definitivamente, com muito amor, eu só tenho a dizer que a gente vai ter aí, com a máxima qualidade, ódio. Um abraço.